Boa tarde a todos. Essa é mais uma live dentro da proposta do programa de pós-graduação do Einstein Stricto Sensu de internacionalização desse seu programa. Meu nome é Alexandre Mar, sou docente permanente do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Ciências da Saúde do Einstein e vinculado à Universidade de Iowa. É importante que as pessoas participem desse programa, fazendo perguntas, tirando suas dúvidas e respondendo à pesquisa de satisfação que será disponibilizada por link no chat. É um prazer receber nesse seminário internacional dois convidados que representam de forma complementar a integração entre a pesquisa acadêmica e a prática clínica em hematologia, o tema central da nossa discussão de hoje. Conosco estão o Dr. Nelson Ramichlac, médico hematologista do Einstein Hospital Israelita, pesquisador e docente do programa de pós-graduação acadêmica da nossa instituição, e o Dr. Nicolas Stabellini, médico e pesquisador, graduado em medicina pelo Einstein e doutor em ciências da saúde pelo programa de pós-graduação acadêmica, com período sanduíche na Case Western Reserve University, via programa MD-PhD. Atualmente, ele realiza pós-doutorado na Case Western University e é pesquisador do Departamento de Hematologia e Oncologia do University Hospitals Cleveland Medical Center, do Centro de Imunoterapia e Imuno-Oncologia da Cleveland Clinic e da Divisão de Cardiologia da Augusta University. Eu vou passar a palavra ao Dr. Nelson e posteriormente ao Dr. Nicolas, que terão juntos aí de 30 a 40 minutos para falar. Então, a proposta é discutir como a hematologia personalizada tem evoluído e de que forma o diálogo entre a academia e o cuidado clínico está moldando o futuro dessa especialidade. Muito obrigado aí pela participação de vocês dois. Dr. Nelson. O querido Alexandre, muito obrigado. Você sabe que você faz muita falta aqui de ficar junto da gente, mas eu vejo que você está, de alguma forma, muito próximo, né? Então, muito obrigado. E também queria aqui dar as boas-vindas para o Nicolas, que foi talvez um dos mais brilhantes alunos que eu já tive na pós-graduação. E o que eu vou introduzir para vocês é falar um pouquinho de como que os avanços dentro da pesquisa acadêmica ajudam a prática clínica. Eu acho que, na verdade, tudo aquilo que você puder fazer de pesquisa e que puder estar inserido na prática clínica é o ideal, porque é a forma que você tem de atingir o nosso bem maior, que é cuidar dos nossos pacientes. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui a nossa hematologia, ela é estruturada dentro de um grupo. E esse grupo ele se reúne pelo menos 2 vezes por semana e ele conta com pessoas não só da clínica, como do laboratório de hematologia, da hemopatologia, imagem, hemoterapia, terapia celular e uma equipe multiprofissional. E além da assistência, nossos objetivos são pesquisa, inovação e justiça social através de programas filantrópicos. Eu trouxe 3 exemplos de como é que a pesquisa acaba ajudando na assistência, desenvolvidos aqui no Hospital Albert Einstein. O primeiro foi a dosagem do busulfano no transplante de medula óssea. Essa é uma droga que, quando dada demais, ela causa toxicidade, quando dada de menos, ela causa recidiva da doença. Então, a gente sabe que dosá-la é muito importante e o Brasil carecia disso e poucos países do mundo desenvolviam esse tipo de dosagem. O segundo é o desenvolvimento de uma plataforma que nós começamos em 2003 para avaliar ferro nos órgãos por ressonância magnética. E isso acabou, como vocês vão vendo, auxiliando no tratamento da talassemia maior e também no acompanhamento da hemocromatose hereditária. E a participação do Einstein foi fundamental, porque ele foi beta-site da General Electric e a gente acabou desenvolvendo uma metodologia que hoje é utilizada por diversos laboratórios e hospitais do Brasil inteiro. E, finalmente, a nossa plataforma de terapia celular, que também está integrada hoje na prática clínica. Então, com relação ao busulfano, é o que eu falei, é a diferença entre a toxicidade, causando uma doença chamada doença sinusoidal ou veno-oclusiva hepática e mucosite grave, versus a eficácia no sentido de evitar a recidiva.
É uma técnica de HPLC ou HPLC, que é feita nesse tipo de aparelho, e que a gente acabou treinando e adquirindo o aparelho dentro de um projeto patrocinado pelo PROAD e que pôde possibilitar o cálculo desta dose. A gente olha, então, essa área sobre a curva, nessas diversas coletas que são feitas com os pacientes, e, a partir de então, isso acabou gerando vários trabalhos científicos, onde a gente mostrou a importância desta dosagem. Então, vocês veem aqui que, por exemplo, a incidência de mucosite ela caiu bastante com a utilização da dosagem e também a incidência da doença veno-oclusiva hepática, como vocês podem ver aqui, dependendo do AUC que você atinge, que é essa área sob a curva, você consegue ter um melhor controle. A gente propiciou com isso fazer transplantes em idosos, não é? Que é um transplante que você precisa ter um controle sobre a dose, e graças a esse medicamento a gente acabou publicando junto com o grupo do MD Anderson esse dado que foi extremamente importante, mostrando que o que mata o idoso não é, na realidade, a toxicidade, mas se você faz um cálculo adequado, o que o idoso morre no transplante é, na verdade, a recidiva da doença. Então, é muito importante, esse trabalho foi muito importante porque ele estabeleceu que você pode transplantar entre os 60 e 80 anos de idade, que não se fazia antes, utilizando essa metodologia. Também a utilização do alvo do busulfano também propiciou uma inovação aqui no hospital, que é o único hospital do Brasil que faz a chamada irradiação medular total. A gente normalmente irradia os pacientes o corporal total, mas com muita toxicidade, então nós conseguimos desenvolver isso junto com o target busulfano, e foi exatamente com a Case Western que nós desenvolvemos essa metodologia, né? A doutora Ali, que é a primeira autora, eu sou o último autor desse estudo, e, na verdade, a doutora Ali é da Case Western, e foi a partir de dados lá e daqui que a gente conseguiu ter esse resultado. E foi um estudo fase 1, onde a gente escalou doses de 3 grays, 4,5 e 6, e a conclusão que nós chegamos é que a dose ideal, junto com busulfano e fludarabina, seria de 4,5 a 6. Hoje nós já estamos no estudo, nós terminamos o estudo fase 2 em transplantes haploidênticos e em idosos. Esses dois estudos foram aceitos agora para apresentação no Congresso Americano de Hematologia na ASH. Além disso, graças a esse estudo, o pessoal da Harvard, a doutora Kuhn, ela nos procurou para a gente tentar estandartizar a dosagem do busulfano de uma forma, de uma harmonização internacional. Então, aqui mostra que, às vezes, você, numa instituição na América Latina, você acaba criando uma influência, talvez, em nível internacional. E mais do que isso, a gente desenvolveu um app aonde os médicos podem, então, colocar essas dosagens e calcular o alvo que ele quer atingir para dar exatamente esse resultado que a gente quer. Esse app foi totalmente desenvolvido aqui na instituição e já está em revisão. Eu coordeno aqui um curso dentro da pós-graduação de inovação e empreendedorismo, né? E eu tenho sempre dito para os alunos, o Nicolas deve lembrar disso, que antigamente a gente, pelo menos na minha época, o importante era ter uma tese. Depois a tese tinha que ser publicada. Agora eu acho que muito mais que isso. Você tem que ter uma tese, a tese tem que ser publicada e ela tem que criar alguma coisa nova, uma inovação, ou pelo menos alguma coisa que melhore a qualidade de vida dos pacientes. Esse aqui é o nosso. E agora nós vamos passar para o segundo tema, que é a questão da ressonância magnética. A gente fez isso em 2003 porque os pacientes morriam de insuficiência cardíaca por excesso de ferro no coração.
E o eletrocardiograma e o ecocardiograma e testes laboratoriais eram testes tardios para você avaliar esses pacientes. Então, eu estava acompanhando os estudos do Dr. Penel, que começou a fazer um primeiro trabalho na Inglaterra com esse método, e aí eu resolvi aqui procurar o pessoal aqui da imagem, o Dr. Laércio Rosenberg se prontificou a me ajudar, nós contatamos a GE e acabamos então desenvolvendo uma metodologia para atender esses cerca de 1.000, hoje 1.000 pacientes com talassemia no Brasil. Para fazer isso, a gente teve que fazer uma curva mensurando a biópsia de fígado desses pacientes contra a apresentação na ressonância magnética, porque era a biópsia que fazia a dosagem desse ferro. E a gente conseguiu essa correspondência, e com isso a gente verificou que os pacientes talassêmicos, como vocês podem ver nesse diapositivo, eles tinham 92% deles tinham alteração no fígado, 36% no coração e 83% no pâncreas. E depois nós também publicamos esse estudo que mostrou que havia uma correlação entre pâncreas e coração, de tal forma que você fazendo só a ressonância do abdômen, você não precisaria fazer o cardíaco. E por que isso? Porque o aumento do ferro no pâncreas está associado ao aumento do diabetes na população da talassemia maior. E, portanto, a gente acabou também criando aqui no Brasil um algoritmo para tratar e quelar esses pacientes. Então, pacientes que tinham só alteração no fígado faziam um único quelante, enquanto que aqueles que tinham no coração faziam com dois quelantes. E a gente viu que isso melhorava esses pacientes, e esse foi um estudo que o CHAP conduziu aqui, o CHAP da nossa equipe, que mostrou que no decorrer dos anos, né, depois de 5 anos, esses pacientes tinham uma melhora cardíaca bastante importante, apesar de não terem uma correspondência nem no número nem na ferritina e nem nos outros órgãos. E depois, o que a gente também trouxe de inovação foi que a gente viu que se isso funcionava para a hemocromatose secundária, poderia funcionar para a hemocromatose primária, que é causada principalmente pelos genes do HFE. Eu, por exemplo, sou um paciente disso, descobri por causa desse estudo, que eu achei que tinha muita gente com hemocromatose, resolvi fazer o meu e descobri que eu também tinha. Então, isto propiciou que a gente pudesse estar estudando os pacientes com hemocromatose. Mais importante do que isso, foi que, uma vez esse estudo publicado, a gente resolveu fazer um algoritmo para não fazer sangria em todo mundo. Então, a hemocromatose é tratada com sangria, e no nosso algoritmo, então, a gente passou a tratar só aqueles que tinham uma quantidade de ferro importante nos órgãos para serem sangrados, uma vez que a gente sabe que 98% dos pacientes que têm hemocromatose não vão ter doença grave no futuro. Isso também serviu depois para mielodisplasia, né? Então, nas mielodisplasias, a gente também utiliza este tratamento, né? E aqui vocês veem exatamente que você tem grande parte dos pacientes com sobrecarga hepática e mielodisplasia, né? E um artigo interessantíssimo que a gente acabou publicando aqui no hospital, junto com a doutora Janot, que é aqui da nossa reabilitação, foi um estudo em ciclista, né? Eu fui procurado por ela para dizer que os ciclistas estavam se injetando ferro para ver se eles melhoravam a performance. Não era nem a eritropoetina, como era o caso do Armstrong lá na França, né? Era ferro mesmo. E por incrível que pareça, esses pacientes tinham níveis às vezes acima de 2.000 de ferritina, e a gente viu que eles tinham um acúmulo hepático importante, e esses pacientes podiam no futuro desenvolver doenças importantes. Isso serviu para a gente orientar esses atletas. E agora a nossa linha atual tem sido a linha de terapia celular. Eu, de propósito, não estou falando na linha de trabalho do Nicolas para ele poder falar o que ele desenvolveu, mas aqui no Einstein a gente acabou entrando no ambiente da terapia celular, a gente criou um laboratório GMP,
que trabalha com isso. Nós temos a ARO, que nos apoia nas pesquisas clínicas, e a nossa área, logicamente, não é a medicina regenerativa, mas sim o uso da terapia celular na hematologia e oncologia. Esses são os projetos em andamento, que foi infusão de linfócitos do doador, células mesenquimais, células NK, CAR-T CD19, que nós temos dois projetos desenvolvidos aqui, CAR-T BCMA, células T dirigidas para vírus, o vírus que nós elegemos foi o citomegalovírus, e terapia gênica na anemia falciforme, que é um estudo conduzido no IEP, no qual o Ricardo e o Riso têm um papel preponderante. Aqui para mostrar que células mesenquimais ele responde na doença do enxerto contra o hospedeiro, ela cria uma imunomodulação. As células NK, elas têm uma função anti-tumoral, então o que a gente tentou desenvolver aqui foi um trabalho no sentido de conseguir ter a nossa própria célula feeder, que é uma célula que você coloca em cultura para você ter essas células NK, né? E esse trabalho acabou sendo desenvolvido por uma aluna da pós-graduação e que foi publicado em 2024 e 24 e que trouxe a possibilidade da gente estar com uma nova célula feeder e poder agora nós estamos agora tentando colocar ela no ambiente GMP para que isso acabou gerando também uma patente aqui para o hospital e aqui mostra exatamente a atividade desta célula em pacientes em linhagem celular de pacientes com leucemia e mostrando a atividade citotóxica dessas células, além do estudo que foi feito também em vivo, mostrando em animais, mostrando essa utilização. E agora nós estamos começando um estudo em vivo. Essa aqui já é com relação ao CAR-T-cell, como vocês sabem, o CAR-T-cell é você criar um ambiente na célula T de um anticorpo que tem um alvo tumoral. Os clinical trials aprovados no Brasil eram todos de indústria farmacêutica, e aí nós criamos o nosso estudo fase 1, que demorou muito tempo para começar com financiamento PROAD, e a razão por que demorou muito tempo para começar é que a gente não tinha ideia da complexidade que era submeter documentação para a Anvisa para um estudo em vivo, porque isso é um medicamento. Quem está acostumado a fazer isso são as indústrias farmacêuticas. Então, vocês imaginem um hospital, um instituto de pesquisa, criando um dossiê do investigador, uma brochura do investigador, um dossiê e assim por diante. Mas, finalmente, a gente, graças a uma interação com a Anvisa, a gente conseguiu isso através desse equipamento chamado PROD, que faz isso em ambiente fechado. A gente utiliza um lentivírus anti-CD19 e, na verdade, hoje nós já temos 12 pacientes incluídos, aqui ainda eram 9 quando eu fiz esse slide. Nós queremos até 2026 completar 30 para que a gente possa, então, publicar os nossos dados de trabalho. Essa foi a nossa primeira paciente. Aqui vocês veem o que aconteceu com o tumor dela, aqui no abdômen, que desapareceu. Hoje já tem quase 2 anos de tratamento, ela continua em remissão. Aqui a persistência do nosso CAR-T no D14, e agora nós estamos desenvolvendo vários estudos pré-clínicos para a gente fazer o nosso próprio vetor, principalmente com a doutora Lucila Kerbaui, que tem centralizado esses trabalhos. Então, a gente tem vetores CD19, BCMA, e tanto estudos com BCMA para CAR-T de segunda quanto de quarta geração, em que a gente viu que nos de quarta geração a gente teve maior toxicidade nesses pacientes. Então, a gente notou que os dois funcionavam bem, mas o CAR-T de quarta geração tinha mais toxicidade nos nossos animais. E agora temos também alunos que estão desenvolvendo também um CAR-T CD19, é o caso do Pobledo, que é nosso aluno aqui na nossa pós-graduação. Opa! E com isso a gente conseguiu também, com todos esses estudos, o Einstein foi escolhido como
o centro de competência da Embrapi. Nós competimos com vários centros universitários, e hoje esse centro é dirigido pelo Augusto Barbosa e que tem como objetivo tanto capacitação quanto também pesquisa. E atualmente nós estamos num projeto junto com a Fiocruz, também terapia celular, aonde a Fiocruz teve uma transferência de tecnologia de uma empresa chamada Caring Cross americana, para ter um CAR-T triplo, com 3 alvos para doenças linfóides, e aqui o Einstein vai ser um dos sítios, junto com o INCA, hoje escolhidos para desenvolver esse projeto. Nós também aqui, junto com a Luciana Marte, que também é docente do nosso programa, ela desenvolveu células T específicas para vírus. Eu só brinco que a gente escolheu o vírus errado, porque entre a gente desenvolver esse projeto e começar a aplicá-lo, surgiu uma medicação para prevenir citomegalovírus no ambiente do transplante. Então, hoje a gente está penando para conseguir incluir pacientes, porque a maioria deles estão tomando prevenção. Aqui para vocês verem essas células da Luciana expandidas, isso também foi objeto, está sendo objeto agora de uma tese de doutorado da Anitta, que está fazendo a Anitta Campos, e que nós já estamos com 2 casos inclusos na área clínica. E, finalmente, dizer que tudo isso é feito através de um projeto de terapia celular acreditado. O Einstein foi acreditado em 2012, já foi acreditado por 3 vezes, e só esse ano mais 2 hospitais no Brasil tiveram esse tipo de acreditação. Essa é a equipe de hematologia e de terapia celular da nossa instituição, e eu espero ter dado para vocês assim só uma visão bem rápida daquilo que é possível você integrar, aquilo que o Alexandre pediu. Como é que você integra a pesquisa à assistência? E eu sempre me lembro, quando falo sobre isso, e eu espero que quando o Nicolas volte ele possa trazer também esse tipo de visão, que é assim: cada vez que eu vou visitar o MD Anderson, que é o principal hospital hoje da minha especialidade nessa área, eles me dizem assim: aqui no nosso hospital, nenhum doente está fora de pesquisa. E tudo que eu espero que o Einstein possa na verdade, também ter isso. Porque, às vezes, um paciente tomando placebo dentro de uma pesquisa clínica, ele é melhor atendido do que num hospital que não é um hospital escola. Porque só pelo fato de ele estar num clinical trial, ele é muito mais cuidado, muito mais bem seguido. Então, eu acho que esse é o nosso objetivo, pelo menos na hematologia, de tentar fazer com que a gente consiga que os nossos pacientes, se não todos, a grande maioria, sejam beneficiados pela pesquisa acadêmica e pesquisa clínica. Muito obrigado. Excelente, Dr. Nelson. Quer continuar, Nicolas? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, vamos ver se conseguem ver minha tela. Sim, Sim, perfeito. Ótimo. Primeiro, obrigado, Alexandre, pela apresentação, pelo convite. Os seminários internacionais da pós-graduação é um projeto muito interessante. Eu já assisti a alguns e é um prazer estar aqui pela primeira vez, nessa instituição que foi onde eu obtive minha graduação em medicina, onde eu obtive meu doutorado e pela qual eu tenho muito apreço e carinho aí. Obrigado, Dr. Nelson, por estar aqui também, um grande médico, uma grande pessoa, um grande orientador. É muito interessante sua apresentação, principalmente na parte de CAR-T cells, que são bastante promissoras. E algumas semanas atrás eu estava conversando com o Marcos de Lima, que é seu grande amigo também, grande colaborador, e ele me contou que parte de colaborações dele, eles estão desenvolvendo CAR-T para atuar no HIV e tem tido